Há negócios que investem milhares de euros em anúncios e continuam a lutar para vender, enquanto que outros praticamente não fazem publicidade e vendem com uma facilidade impressionante. Há ainda negócios que vendem muito menos com 50 mil seguidores do que outros com 2 mil. E isto não é sorte. A questão aqui é, o que é que uns já perceberam que os outros ainda estão para perceber? Será que o problema é realmente a falta de publicidade ou há um problema muito mais estrutural? Hoje vamos esclarecer uma questão que custa caro a muitos empreendedores. Entender qual é que é a diferença entre negócio e marca. E a questão é que se não entenderes isto, podes continuar a gastar milhares de euros em marketing e ficar frustrado com os resultados. Vivemos numa era obcecada por marketing. Se não estás a vender, investes em anúncios. Se queres crescer, escalas as campanhas de publicidade. No entanto, existe uma verdade muito desconfortável. O tráfego não vai resolver o teu desalinhamento. O tráfego vai amplificar o teu alcance. Se a tua marca tem uma estrutura fraca, ele só vai amplificar essa fragilidade. Se a tua marca é confusa, vai amplificar essa confusão. E para isso precisamos de voltar à base. Entender o que é que realmente é um negócio e o que é que realmente é uma marca. Se ainda não me conhece, eu sou a Lígia Matias, designer gráfica e ajudo empreendedores a terem marcas poderosas. E neste canal falo sobre como podes alinhar o posicionamento estratégico com o visual da tua marca. E agora vamos lá. Se formos ver o significado mais direto, um negócio é uma atividade organizada com o objetivo de gerar lucro através da oferta de um produto ou serviço. Ou seja, um negócio é uma estrutura, é um sistema e é operacional. Um negócio vai precisar sempre de estratégia, finanças, operações, marketing, vendas e produtos. Basicamente é uma engrenagem. E numa empresa estruturada, estas áreas estão divididas entre o CEO, que define a visão e a direção, o CFO, que controla as finanças, o COO, que garante a eficiência operacional, e o CMO, que lidera o marketing e o posicionamento. E todos eles influenciam-se uns aos outros. Se o CFO cortar no orçamento, o marketing vai ficar enfraquecido. No entanto, se o marketing prometer demais, o operacional vai colapsar. E se o CEO não tiver uma visão clara e bem estruturada, todos os outros vão trabalhar de forma desorganizada. Como se cada um tivesse a puxar para o seu lado. Agora pensa num pequeno ou médio empreendedor, que pode ser o teu caso, em que todas estas áreas estão entregues à mesma pessoa. Ela trata da estratégia, do marketing, das vendas, do produto e do operacional, tudo sozinha. E isto pode trazer um grande risco porque ela vai tender a reforçar sempre as áreas que mais se sente confortável. Se gosta mais do marketing e dessa área, pode ter tendência a ignorar o atendimento e a prospecção ativa. Se gosta de estruturar os produtos, pode ignorar um bocadinho a estratégia. E se és uma pessoa que se foca extremamente nos números e no financeiro, podes ignorar por completo a divulgação, que é importante também. E isso cria uma dinâmica desequilibrada e pode ser extremamente perigosa para um negócio que está a crescer, porque pode crescer sem raízes fortes e colapsar quando tiver números maiores. É como construir uma casa em que queres que o telhado aguente com metade das paredes. Agora vamos à palavra marca. No sentido mais básico, marca significa um símbolo ou letra que identifica produtos comerciais ou industriais. Mas num contexto empresarial, marca é muito mais do que isso. Marca é a percepção que o mercado constrói sobre o teu negócio. Não é o que tu dizes que és, é o que as pessoas dizem que tu és. E porquê é que algumas marcas vendem quase sem esforço? Porque na verdade estas marcas já construíram estes 3 pilares fundamentais. A clareza, em que o mercado percebe exatamente o que é que tu ofereces. A coerência, em que comunicas sempre da mesma forma. E a consistência, em que repetem sempre a mesma mensagem até que ela se torne memorável. E isso reduz a resistência. O cliente já não precisa de ser convencido e associa aquela marca a um determinado valor. E isso faz parte do branding. Branding é o processo de gerir e construir essa percepção. Branding envolve a identidade visual, o posicionamento, o tom de voz, a experiência do cliente, a percepção de valor e a cultura interna.
Ou seja, podes perceber que não é só estética. É, na verdade, um alinhamento estratégico entre aquilo que o negócio é e aquilo que ele comunica. Relativamente aos produtos, os produtos devem ser o reflexo tanto do negócio como da marca. Se a marca promete ser exclusiva, o produto não pode ser genérico. E se a marca comunica simplicidade, de todo o produto não pode ser complicado. Quando existe um desalinhamento entre o produto que vendes e o que a tua marca comunica, definitivamente não vais vender aquilo que podias vender. E muitos empreendedores, ao não conseguirem vender aquilo que definiram como metas, começam a estressar e pensam: preciso de mais anúncios. Mas na verdade os anúncios não vão aumentar a confiança do cliente, eles só vão aumentar o alcance. Na verdade, se a tua marca é fraca, vais espalhar ainda mais essa fraqueza. E se o teu posicionamento é confuso, vais pagar para espalhar essa confusão. O tráfego vai, na verdade, acelerar aquilo que já existe e não retificar uma estrutura. No fundo, marcas e negócios querem coisas diferentes. Um negócio quer vendas imediatas, enquanto que uma marca quer reconhecimento e valor. Um negócio pensa no trimestre, enquanto que uma marca pensa no posicionamento a longo prazo. Quando consegues trabalhar bem a tua marca e o teu negócio está alinhado, os anúncios deixam de ser uma tentativa desesperada de vender e passam, na verdade, a amplificar os teus números. Isto porque a marca facilita o processo de venda, reduz as objeções e aumenta o valor percebido. E é exatamente por isto que algumas marcas vendem com tanta naturalidade. Elas não dependem apenas do tráfego, dependem da estrutura, da marca e do alinhamento. E quando isto acontece, o crescimento deixa de ser instável e passa apenas a ser uma consequência. Agora eu quero que penses numa coisa. Hoje, se olhares honestamente para o teu negócio, onde é que está o desequilíbrio? Está na tua estrutura? Está na tua falta de clareza? Ou está em tentar resolver tudo sempre com publicidade? Escreve aqui nos comentários: preciso de fortalecer a minha marca? Ou preciso de estruturar o meu negócio? Porque eu quero perceber em que fase estás. Se este vídeo te ajudou a ter mais clareza, subscreve o canal, porque neste canal eu não falo só sobre estética. Falo de posicionamento, estrutura e crescimento sustentável. E se queres aprofundar ainda mais neste tema, recomendo-te este vídeo, porque se hoje entendeste a diferença entre marca e negócios, neste vídeo vais entender como o design influencia diretamente o posicionamento e a percepção da marca no mercado.